Quando a gente pensa em Jesus, é claro, a gente tem a primeira ideia é a ideia desse ser divino. Mas no Espiritismo ele nos é apresentado como modelo. E como modelo, nós precisamos de algo mais palpável. Mesmo porque a gente não tem ideia de como é ser um ser divino e longe de nós tentarmos, né, qualquer semelhança com um ser divino em nossa conduta. O máximo que nós podemos é ser um homem, uma mulher, um ser humano do mundo, vivendo no nosso mundo da melhor forma possível, da maneira mais digna possível. E os Espíritos nos trazem Jesus, o Cristo de Deus, como exemplo e como guia, como modelo e como guia. Modelo é aquele que você olha e você fala, olha, eu vou fazer igual. Então, é assim que eu tenho que desenhar, é assim que eu tenho que ser. E guia é aquele que você segue. Sendo assim, nós temos um Jesus que viveu entre nós. Ele encarnou aqui na Terra. Apesar de ser um espírito que não precisava mais reencarnar, que já tinha terminado o seu processo de evolução, de purificação, alcançando a perfeição que nos é possível alcançar. A mesma perfeição que todos nós um dia alcançaremos. E Jesus viveu nesse mundo como um homem. E eu quero lembrar de uma passagem, Alain, para ilustrar como Jesus também teve dificuldade para viver nesse mundo, para se enquadrar nesse mundo, para se integrar a este mundo. Em determinado momento, no Evangelho de Mateus, nós temos um relato do próprio Jesus em que ele diz que antes de mim veio João, o Batista, ele fazia referência. E este não comia e nem bebia, lembrando que João era ascético, comia gafanhotos no deserto. E ele era chamado de louco. Depois venho eu, o filho do homem, que como e que bebo. E eles chamam, lá vem o glutão e o beberrão, ou seja, o comilão e o beberrão. Isso nos faz pensar como viver a vida no mundo da melhor maneira possível, como o Espiritismo nos ajuda nesse sentido, pensando no modelo de Jesus e pensando também na reação das pessoas com relação a gente, né? Porque eu gosto de, quando eu leio essa passagem, eu penso, olha, já tinha fofoqueiro lá no tempo de Jesus, né, que já estava falando mal de Jesus, não é, lá? E como tem, né? Não é que já tinha, é que continua tendo, né? Na humanidade sempre teve. É muito mais fácil jogar pedra do que ser o apedrejado, é claro. Então isso sempre vai ter, acredito eu, por ainda muitos anos, muitos séculos pela frente. Mas é muito interessante essa referência que você faz, porque eu acho que Jesus estava dando para nós uma lição muito grande nessa hora. Ele estava falando assim, nós precisamos viver no mundo da nossa maneira que a matéria nos impõe. Então, cada um de nós, colocados, cada um na sua posição social, cultural, enfim, onde nasceu, viveu o melhor daquele lugar. E usar daquela possibilidade reencarnatória, daquele local de nascimento, como ferramenta de engrandecimento do seu espírito. Então, veja, se até Jesus foi chamado de comilão e beberrão, então, assim, isso alivia um pouco as pechas que podem colocar em nós pelas nossas atitudes ainda mundanas. Acredito também, Wilson, que é muito mais importante o que eu faço para a elevação do meu espírito e do espírito daquele que está convivendo comigo, não importando minha posição social, do que a posição social que me dê, às vezes, mais ou menos recursos para fazer isso ou aquilo. Eu me lembro também de uma passagem do livro Voltei, onde Frederico Figner conta que ao chegar no plano espiritual, ele teve um passado glorioso no movimento espírita brasileiro,
Ele tinha fundado, construído com dinheiro próprio, recursos próprios, a primeira gráfica dos livros espíritas no Brasil. Ele é recebido por ex-presidentes da Federação Espírita, ele convivia com presidentes. Aí Bezerra de Menezes chama ele de lado, fala assim: puxa vida, pena que você perdeu sua encarnação. E ele se espanta com aquilo, olha para ele e fala: mas como assim? Tanta coisa que eu fiz e tal. Por tudo isso que você fez, é que nós temos a possibilidade de te receber aqui na chegada. Mas você está voltando exatamente como você foi. Você não trabalhou a evolução do seu espírito imortal durante a encarnação. Então, isso são avisos para a gente fazer uma revisão. Como está indo a nossa encarnação? Alain, é assim assustadora, né? Essa sua lembrança, essa sua história, porque realmente nos faz olhar para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. E é impossível a gente tocar nesse assunto e não mencionar que nós vivemos numa sociedade, Alain, que é uma sociedade organizada segundo um modelo econômico que é o capitalismo. O capitalismo é um modelo que se baseia no capital, como o próprio nome diz, e capital não é dinheiro. Dinheiro é aquilo que você utiliza para adquirir as coisas que você precisa consumir. Capital é um excedente produzido a partir do lucro que serve para ser reinvestido para produzir mais capital. Por isso que é chamado de capitalismo, porque o objetivo é acumular capital. Veja, num sistema em que você precisa acumular capital para consumir cada vez mais, a pessoa que não se enquadra, quando a gente fala em sistema, a gente fala sobre algo que é estrutural, que estrutura a nossa existência. Quando você não se enquadra a essa estrutura, você é excluído. Você fica à margem, que são chamados marginalizados, aqueles que não podem consumir, que não fazem parte desse mercado, que não são mercadorias nesse mercado, porque dentro do capitalismo, cada um de nós também é uma mercadoria. Nós nos vendemos nesse mercado, trocamos a nossa vida, o nosso tempo nesse mercado por uma porção de dinheiro que vamos utilizar ou que vamos converter em capital também a partir de investimentos e por aí vai. Você, nesse sistema, então, ou você está marginalizado e você está infeliz porque está marginalizado, você não faz parte, você não consegue comprar, você não consegue o mínimo para ter uma vida digna. Mas e se você está integrado ao sistema? Você está feliz? Também não. Você também não está feliz, porque você está integrado ao sistema, mas esse sistema te oprime. É um sistema que te pressiona profundamente. Todos os dias a pessoa tem que se levantar e superar a si mesmo, superar os companheiros. É um mundo competitivo, extremamente competitivo. Quando Byung-Chul Han vai falar sobre a sociedade do cansaço, é disso que ele fala. Uma sociedade que nos extenua. Por isso, nunca tivemos tantas crianças em depressão. Nunca tivemos tantos suicídios em crianças, em jovens. Os jovens nunca foram tão cobrados como são. E é uma autocobrança. Segundo esse pensador, Byung-Chul Han, é uma autocobrança, porque eu me cobro. Porque se a minha vida não está boa, eu sou o único responsável por isso. Somente eu. Se eu tenho dificuldade é porque eu não fiz o suficiente. Alain, como psicanalista em seu consultório, você deve se deparar com situações como essa, de cansaço. Sim, é que aí além do capitalismo vem a política neoliberal junto, né? Então são dois pesos em cima da sociedade, do jovem, do adulto, da criança. Essa maneira que estão hoje querendo fazer todo mundo empresário de si mesmo, estão quebrando as leis trabalhistas, porque, afinal de contas, você vai ser um empreendedor de si mesmo, você vai poder fazer coisas, nossa,
maravilhosas. E ser empresário de si mesmo não é uma coisa para qualquer um e não é fácil no mundo competitivo, porque nem todo mundo joga com as regras da decência. Infelizmente, há muita puxada de tapete, há muitas situações, mudanças de direção política, mudanças de direção econômica. O Vladimir Safatli é um autor nosso contemporâneo, né, da USP aqui, e ele fala o seguinte, que nós estamos vivendo no meio de muitas crises. Então tem uma crise psicológica, uma crise de saúde, uma crise econômica, uma crise social. São muitas crises que nós estamos vivenciando. E no meio desse monte de crise, você ainda tem uma cobrança de ser empresário de si mesmo, de ser autônomo, de ser um empreendedor, um empresário. E nem sempre dá certo, né? Nós temos estatísticas assim que, se elas estão atualizadas, porque pode ser que eu já li isso há algum tempo, de 10 empresas, 10 CNPJs que abrem no Brasil, em menos de um ano só tem um. Em 5 anos, de 100 que abriram, tem uma. Quer dizer, 1% dos CNPJs abertos em 5 anos fecham, ficam abertos, 99% fecham. Né? A pessoa, ela pôs às vezes o pouco do capital que ela tinha naquele negócio, acreditando numa situação, e aquilo não acontece. E o sentimento que ela tem, né? Sentimento de fracasso. Frustração. Eu fracassei porque eu não fui bom o suficiente. Alain, eu recentemente me assustei que eu me deparei com um episódio de um podcast apresentado por 2 crianças. Crianças coach. Elas eram coach de investimento. Elas estavam ensinando como ganhar dinheiro. Eram crianças, de verdade, menores de idade. Inclusive, na fala de um deles, ele dizia, para que eu quero aprender Aristóteles? Que importância Aristóteles pode ter na minha vida? O que importa é saber como aplicar o dinheiro, como ganhar dinheiro. Por que a gente está falando de tudo isso? Porque, Alain, essa é a realidade, essa é a sociedade na qual estamos inseridos. Em 2025. Em 2025. Hoje, né? Agora, a pergunta é, baseado no modelo de Jesus, nos ensinamentos dos Espíritos, o que é que está errado? Está faltando, nisso tudo, se aproveitar do lugar que você está no mundo para elevar o seu amor no coração. Está faltando o amor. O amor é um sentimento, para mim, é o mais nobre e um sentimento que tem que ser desenvolvido. Quando eu entro nessa competição, o amor vai ficando de lado, porque eu viro meio selvagem, eu quero passar por cima, eu quero ser o primeiro, eu quero ganhar, eu quero conquistar, e o amor fica de lado. Nós precisamos amorizar essa sociedade. Está faltando esse sentimento, sabe? Um sentimento de pertencimento a um mundo maior do que a esse mundo do capital. O capital, a vida mundana de 2025, ele é necessário. Você não faz nada hoje sem dinheiro, né? E o dinheiro é só uma ferramenta de troca. É a base do escambo antigo, né? Então, em vez de eu ficar trocando banana por laranja, eu vendo a minha banana, ganho dinheiro, vou lá e compro a minha laranja. O dinheiro é só essa ferramenta de troca. Agora, nós estamos deixando para a ferramenta de troca um peso muito maior do que a minha necessidade de vida. A vida pede transformação íntima. A vida pede uma reelaboração do que é viver. Eu preciso me ver no mundo. Então, se Jesus é o exemplo do homem no mundo, né, o exemplo que nós deveríamos seguir, deveríamos olhar como modelo para a nossa vida, o que nós estamos usando desse modelo quando eu penso somente no capital? Por quê?
a riqueza ganhou um espaço tão grande dentro do nosso coração. E eu digo coração mesmo, porque as pessoas mentem para si mesmas, dizendo que elas só querem uma vida mais confortável, quando não, quando elas já alcançaram o conforto necessário, elas continuam, elas não param nunca. Por quê? De onde veio esse modelo? Algumas décadas atrás, uma pessoa que tivesse um emprego fixo, com carteira assinada, com direito a férias, a 13º salário para viajar com sua família no final do ano. Era uma vitória quando conseguia comprar um televisor novo. Haviam coisas, mas haviam menos coisas. Você se encontrava com a família, nem todo encontro era um churrasco de picanha, você precisava matar um boi para se encontrar com a família, não. Era um encontro simples, muitas vezes com um bolo de fubá que era feito ali, Cada um levava um pedaço. cada um levava um pedaço, um cafezinho, e aquilo já era um encontro de compartilhamento. Em algum momento, né, a coisa mudou de uma certa forma que hoje qualquer encontro, como eu disse, você tem que levar... Virou um evento. Virou um evento, né? Um boi, você tem que levar uma caixa de cerveja, E é claro, tudo isso custa dinheiro. Mas por que que nós precisamos disso hoje para sermos felizes? O Espiritismo diz que a medida da felicidade no sentido material é ter o necessário. E no sentido espiritual é paz de espírito. Essa é uma mensagem espírita. E o que é ter paz de espírito? Paz, por definição, é ausência de conflito. E qual é esse conflito que me leva a perder essa paz de espírito e a ser infeliz, então? E a estar sempre infeliz? Qual é esse conflito? Então, esse conflito é mais interno, é mais profundo, e cada um de nós vai ter traumas que carregamos, que nos impedem de viver a vida mais plenamente, né? É uma necessidade íntima que eu faça essa reflexão do que me move no mundo, né? O que eu estou fazendo no mundo? Aonde eu quero chegar? Eu estou no mundo, mas de que maneira? E que mundo que eu estou? Eu só estou no mundo da matéria? Qual é o meu objetivo pessoal? Né? O que eu estou fazendo da minha vida para mim? Quanto do tempo que eu estou dedicando a essa autoevolução? Alain, eu vou falar uma coisa muito dura agora. Byung-Chul Han escreveu A Sociedade do Cansaço. Eu acho que se eu fosse escrever um livro hoje sobre a sociedade, eu a chamaria de A Sociedade dos Invejosos. Por quê? A inveja me vem em mente como sendo uma das causas do estilo de vida que nós adotamos. Porque inveja não é desejar o que o outro tem. O nome disso é cobiça. Eu querer ter aquilo que você tem é cobiça. Inveja, numa outra definição que eu gosto muito, é a tristeza com a alegria do outro, ou a alegria com a tristeza do outro. Tá? O invejoso, quando ele vê a outra pessoa feliz, ele se entristece. Aquilo o incomoda, porque ele olha para a própria infelicidade dele. Então, a felicidade do outro o incomoda. Assim como o oposto, quando ele vê a tristeza, o problema no outro, ele se alegra, porque ele pensa, não sou só eu que tenho problemas, eles também têm. E hoje a gente está usando de janelas para ver a vida do outro, que são as janelas da comunicação de massa, a internet, os aplicativos de celular que colocam as pessoas numa janela, onde a gente espia a vida delas. Eu li essa semana que em 3 ou 4 cidades dos Estados Unidos existem empresas que alugam espaços, carros fakes para você fazer vídeos e postagem. Então, nessas empresas tem simulações de cabines de avião, de jatos particulares, inclusive com comidas e tal, aeromoços e comissários de voo, para simular que você está naquele voo, no seu jatinho particular, falando, fazendo um vídeo. Então,
Eu vou falar agora para os jovens o que eu vou falar, principalmente, mas para os idosos e mais velhos também, como nós, que também estão nessa mídia social. Olhem além das aparências. As aparências são muitas vezes falsas. Estamos voltando ao conceito de Platão na sua caverna de imagens de sombras. O que nós estamos vendo as pessoas postarem são as sombras da realidade que elas gostariam de mostrar, mas não são a essência da vida que elas realmente vivem. Nós temos que quebrar esse modelo, sair dessa bolha de ilusão. Concordo com você, da inveja. A inveja movimenta muitas paixões. A inveja, então, nesse modelo que eu apresentei, é o que vai gerar a cobiça. Porque aí, entristecido pelo sucesso do outro, eu vou atrás de querer o que o outro tem, né, para que eu tenha também o mesmo sucesso. Então, veja. Mal sei, né? Mal sei que o outro não tem. Que o outro não tem, que o outro está mais infeliz do que você. E vem numa essência da filosofia isso. E que o outro está à beira do abismo, quase pensando no pior, né, na via final. Numa das essências filosóficas, a gente tem que ser, não ter. É uma das essências do pensamento filosófico. A gente está numa ânsia de ter a vida do outro, de ter a visibilidade do outro, de ter o que o outro tem, talvez numa possibilidade invejosa, mas ninguém tem inveja de ser o outro. Então, se nós não temos nem essa inveja, como que alguém vai querer ser tal qual Jesus? Porque Jesus nada tinha. Ele era. Ele é. Basta lembrar, Alain, da passagem em que um jovem rico o procura e diz: olha, eu quero seguir os seus passos, eu quero seguir com você. Ele diz: muito bem, né, serás bem-vindo, mas primeiro vai lá e vende tudo que você tem, porque é muito peso, né? Carregar toda aquela preocupação no trabalho que eles iam fazer não era necessário nem admissível. Vai lá, vende tudo que você tem, doa tudo aos pobres, vem e me segue. Pergunta se ele voltou. Até hoje, ele estava esperando, né? Ele não voltou. Então veja que situação. Se Jesus é o modelo e guia que a gente prega no Espiritismo, ele não está servindo de modelo e guia para a maioria de nós. Por quê? Modelo e guia para a maioria das pessoas do mundo hoje é o dinheiro. Então olha só, nós estamos trocando um modelo e guia de ser tal qual Jesus por um modelo e guia de ser do dinheiro, do capital acumulado. Ilusão. Mas sabe qual é a dificuldade disso, Alain? Quem realmente está disposto a assumir a condição de fracassado nesse mundo? Porque é isso. Nesse mundo, o sucesso é medido pelo dinheiro. O sucesso é medido pelo dinheiro. As pessoas olham para você e vão te rotular. Ele é um sucesso, ele é um fracasso pelo dinheiro que você acumulou. Ok, vamos fazer uma escolha de ser ao invés de ter. Ainda sabendo que a cultura tem um preço, você tem um investimento para poder adquirir cultura ainda hoje. Mas é possível, hoje com as ferramentas disponíveis, que você consiga estudar, que você tenha acesso a excelentes livros, para que você cuide realmente do ser. Mas em detrimento, em prejuízo do ter. Quem está disposto a assumir esse rótulo de fracassado? Lembrei da música do Los Hermanos, né? Eu que já não quero mais ser um vencedor, levo a vida devagar para não faltar amor, ele vai dizer. E é a essência do que nós estamos falando aqui, né? Ele pegou o poeta, o sensível, né? Ele pegou a essência do que nós estamos aqui tentando transmitir, falar, comunicar. Nós estamos tentando chegar nessa ideia. O que eu sou no mundo hoje? O que estou fazendo no mundo hoje? Essa pergunta, ela é importante para todos nós, que a gente se faça diariamente. O que eu estou fazendo aqui no mundo hoje? Qual é o meu objetivo de vida? Alain, nós espíritas somos menos de 2% da população. No último censo ainda nós reduzimos a nossa participação entre as demais religiões, aqui considerando o espiritismo como uma religião, da forma como foi considerado pelo IBGE, o que não é o caso, mas
para a nossa abordagem aqui, o que interessa é entender que reduziu o número de espíritas nesse último censo, enquanto se manteve num crescimento menos acelerado os católicos e num crescimento mais acelerado os evangélicos, menos acelerado do que se esperava, mas ainda crescendo rapidamente, tendo a possibilidade de superar o número de católicos em alguns anos de evangélicos. Agora, por que isso é importante? Vamos ver, a visão católica e a visão... Quando eu falo evangélico, tá, eu sei que existem diversas denominações, muita separação quanto a isso. Vamos falar mais dos neopentecostais mesmo, que é o flanco, né, da igreja, os neopentecostais, que são o flanco da igreja que mais cresce hoje no Brasil. Qual é a principal ferramenta de conversão para essa religião hoje? O que os pastores conclamam nos púlpitos? O que é vendido para a pessoa que vai acessar aquela religião, se filiar àquele grupo? É vendido a ideia de riqueza material. Você vai ter sucesso na sua empresa, você vai ganhar dinheiro. O sucesso material é acima de tudo. Ou seja, no meu entender, a religião se transformou em materialista. Não é mais espiritualista. Eu não falo mais da vida que vou viver como espírito, mas o que é mais importante é a vida que eu vou viver aqui na Terra. O luxo que eu vou conseguir usufruir aqui na Terra, os bens que eu vou conseguir adquirir aqui na Terra. Por que será que houve essa inversão? Será que as pessoas cansaram de esperar um céu prometido e querem viver o aqui e agora? Resolver agora mesmo? Vamos viver já? Eu não quero chegar num céu, né? Será que não foi vendida uma ilusão no passado e essa ilusão não era sustentável, porque era uma ilusão? Olha, talvez até por isso que surgiram tantos céticos também, né? As pessoas... não, vou viver meu mundo esperando um céu futuro, que vida mais esquisita é essa? Eu vou me martirizar, vou sofrer agora para viver um céu depois, né? Essa fala eu já escutei algumas vezes de muitos céticos, e eu acho que a maioria virou um religioso no sentido de... eu quero os dois, eu quero me garantir agora e ter o céu depois, mas antes de mais nada eu já quero gozar hoje, aqui e agora. Voltamos a Jesus. Ele traz uma parábola, que é a história de um rico que na parábola não tem nem nome. Ele chama de o rico. Veja, ele não merece ter um nome. E Lázaro. Lázaro, sim, é identificado. Ele é alguém, ele é visto, ele é uma identidade. O rico se esbaldava, comia, e Lázaro, pobre, todo cheio de feridas, comia somente as migalhas que caíam da mesa do rico. Os cães lambiam as suas feridas, revelando uma vida muito difícil, sem recursos, uma vida muito dura. Aí os dois morrem. O rico vai para o Hades, para o inferno. E Lázaro vai para o seio de Abraão. Essa história é reveladora. Agora, por que ela não é considerada? Como ela é reinterpretada? E ainda, no Hades, o rico olha para Lázaro do outro lado, para Abraão e pede, né? Manda que ele molhe o dedo na água e molhe os meus lábios, porque eu estou sedento. Ou seja, ainda do inferno, ele dava ordens. E Abraão vai dizer, você já recebeu todas as suas recompensas na vida, enquanto Lázaro só teve sofrimento na vida. Agora ele está recebendo a sua recompensa. E você, a consequência da vida que você viveu. Veja que nós não estamos aqui fazendo uma ode à vida sofrida.
Não é isso, né? Não é que a vida sofrida vai garantir nada. Nós estamos o aqui. silício, né? Não é uma vida do silício, é uma vida diferente. É uma vida. Que Jesus pintava as parábolas em tintas muito fortes, né? Para que pudesse chamar atenção. Mas vamos deixar claro que não é isso vamos o que atenuar, nós estamos. né? Vamos atenuar, não é isso. Não é que você tem que viver uma vida miserável para evoluir o seu espírito. Muitos ricos também podem evoluir o seu espírito. O que importa é aonde eu fui colocado no mundo, na cultura que eu estou, na condição capital que eu esteja, eu utilizar de tudo isso como ferramentas de evolução do meu espírito e do espírito daqueles que convivem comigo. Você colocou muito bem, do meu espírito e daqueles que convivem comigo, porque a evolução é coletiva, ela é social, né? Nunca se evolui individualmente somente. Você tem um movimento, mas o seu movimento ele é acompanhado pelo movimento das pessoas que estão no seu entorno também, né? Então, esse crescimento é sempre coletivo, né? Eu sempre peço em minhas preces, né, que eu possa, de alguma maneira, em algum tempo, fazer brilhar a minha luz, aquela luz que Jesus prometeu, né? Aliás, incentivou quando ele diz, brilhe vossa luz, né? Eu peço para que eu consiga fazer brilhar um pouco de minha luz, para que essa luz ilumine o meu caminho, mas também o caminho daqueles que seguem comigo. Esse é o objetivo, né? Que esse crescimento seja coletivo. Então, Wilson, o que estamos fazendo no mundo? Como nos colocamos no mundo? É preciso viver a vida do mundo. É preciso... Durante muito tempo houve uma dualidade, né, Alain? Foi uma separação em o que era do mundo e o que era do espírito. Para viver as coisas do espírito, as pessoas precisavam o quê? Abrir mão das coisas do mundo. Se enterrar num mosteiro, né? Se isolar do mundo. Não é isso. Não. O espiritismo é bem claro quanto a isso. Você vai viver a vida na sociedade. Inclusive tem um texto, né, O Homem no Mundo, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que deixa claro isso. Nós temos que viver o mundo, no mundo que estamos. Nós vivemos o nosso tempo. Não podemos viver o tempo que já foi, na ilusão que o passado era melhor, e nem viver um tempo futuro que será o melhor ou pior. Nós temos que viver o aqui e agora. É aqui que nós estamos. E utilizar do que nós temos aqui no mundo, na posição social, cultural, intelectual, na capital financeiro acumulado, para usar tudo isso como ferramenta de transformação espiritual para nós e para o próximo. Essa é a questão. Que não é para você se torturar para ganhar o plano espiritual, para ser um elevado, não é isso também não. É fazer o melhor que você tem com os recursos que você tem hoje. Usando até uma frase do Cortella, que eu gosto muito, ele fala assim, faça o melhor com aquilo que você tem hoje, na ausência de melhores recursos para fazer melhor ainda. Então, dentro desse objetivo, fazer o melhor daquilo que a gente pode fazer na vida, para nós e para o próximo. Não é fácil. Não. Seguindo o modelo de Jesus. Qual foi o primeiro, entre aspas, milagre, que nós chamamos de milagre, entre aspas, porque no Espiritismo isso tudo tem uma explicação pela manipulação dos fluidos e tudo mais, então não é algo que não seja natural. É natural, só não é da nossa habilidade de manipular esses fluidos para repetir isso daí, ainda. Mas Jesus tinha essa habilidade, isso fica muito claro lá na Gênese, em que é explicado. Mas qual foi esse primeiro fenômeno, então, produzido por Jesus, relatado nos evangelhos, Alain? As bodas, né, de Caná, que ele transforma a água em vinho. Então ele estava ali comemorando a vida, celebrando a vida daquele casal, amigos da família dele, né? E a mãe dele, já conhecendo as possibilidades, fala para ele, Jesus, acabou o vinho. Aí ele ainda fala assim, mas mulher, o que você quer que eu faça? Sim, ele não queria ainda se mostrar, mas ao pedido da mãe, na comemoração daquelas pessoas que ele era próximo e querido, ele vai lá, toca os barris de água e vira um vinho, porque na época a celebração das bodas era de uma semana, né? Então, sem vinho a celebração acabaria. E até tem uma passagem interessante no livro Boa Nova, que João vai falar assim, puxa vida, mas você não estava colaborando com a bebedeira naquela hora lá?
Daí ele fala assim: você conhece a alegria de contentar um amigo? Então veja, Jesus estava nos dando um caminho: celebrar a vida, comemorar a amizade, viver em comunidade de forma feliz, dentro dos recursos que a gente pode ter, mas viver intensamente cada data, cada objetivo, cada momento com aqueles que nós amamos. Só assim o amor vai crescer e um dia dominar esse capital que ainda nos ilude como sombras no fundo de uma caverna platônica. Muito bem, meu amigo. Eu vou encerrar. Você citou Cortella, eu vou citar uma outra frase de Cortella que me veio em mente aqui. Ele diz que a vida é muito curta para ser pequena. Façamos da nossa vida grande no tempo que nos foi dado. Muito obrigado. Até mais.